Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Então olha só, mais uma questão. Imagina que eu tenho duas retas, tá? Marcam-se 5 pontos sobre uma reta e 8 pontos. Ah, eu coloquei 13 aqui, me perdoe, são 8, tá? 8 pontos sobre a outra reta. Os pontos de uma reta vão ser P1, P2, P3, P4 e P5. E os outros 8 numa outra reta R', né? Então tem uma reta R' e uma outra reta R. Elas são retas paralelas. E o que o exercício pede para nós? Quantos triângulos existem? Converte-se em 3 desses 13 pontos, ok? Queridos, imagina que essa situação ela não acontecesse, né? Se a gente imagina que não existem 3 pontos numa mesma linha, tá? Então a gente já até resolveu um problema mais ou menos desse tipo, só que envolvendo quadriláteros, né? Só que para a gente formar triângulos, eu preciso de pegar 3 pontos, né? Mas, por exemplo, se eu pego P1, P2 e P3, né? Esses 3 pontos aqui, eles não formam um triângulo, já que esses 3 pontos são colineares. Agora, se eu pego P1, P2 e Q1, aí sim eu consigo formar um triângulo, tá? Agora, por exemplo, então o que vai acontecer? Eu vou fazer o exercício, né, na seguinte perspectiva. Eu vou calcular o total de triângulos, né? Se isso não acontecesse, se eu não tivesse 3 pontos colineares, e depois eu vou tirar aqueles indesejáveis. O que seriam aqueles indesejáveis? Quando eu escolho 3 pontos sobre uma mesma reta, tudo bem? Então vamos lá. O total seria, eu tenho 13 pontos, eu vou utilizar uma combinação, né? Por que combinação? Se eu escolher os pontos P1, P2 e Q1, ou Q1, P1 e P2 para formar o triângulo seria o mesmo. Né? Então, quer dizer, a ordem dos elementos, né, a ordem da escolha que eu for fazer, ela não faz diferença na resolução do meu exercício. Né? Então, quer dizer, se eu escolher os pontos P1, P2, Q1 e formar um triângulo, vai ser o mesmo triângulo formado pelo Q1, P2 e P1, ok? Por isso que eu vou utilizar uma combinação simples. Então, o total seria combinação de 3 elementos tomados 3 a 3. E como que eu calculo isso? Um arranjo simples, 13 vezes 12 vezes 11, tudo isso dividido por quanto? Por 3 fatorial, ok? Eu estou utilizando a combinação sem usar aquela fórmula final. Eu estou utilizando o arranjo dividido pela permutação do número de elementos, ok? Vou utilizar aqui uma calculadora para ver quanto que vai dar isso. Então, ó, 13 vezes 12 vezes 11, tudo isso dividido por 6, né? Que é o fatorial de 3. Então, o total seria 286, ok? Porém, nesses 286 casos, eu contei alguns triângulos que não existem, né? São todos aqueles, né, formados por pontos dessa reta R, certo? Então, os indesejáveis, certo? Os indesejáveis, eu vou ter quantos? Combinação de 5, 3 a 3, supondo os 3 pontos em R, mais combinação de 8, 3 a 3 com os 3 pontos em R', ok? Então, essa quantia aqui, como é que fica a combinação de 5, 3 a 3? 5 vezes 4 vezes 3, dividido por 3 fatorial, ok? Mais 8 vezes 7 vezes 6, tudo isso dividido por 3 fatorial, beleza? Vou fazer aqui nesse cantinho. 5 vezes 4 vezes 3 dividido por 6, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 por 6 dá 10. Então, o primeiro dá 10. E o segundo vai dar 8 vezes 56, né? Porque 6 é 3 fatorial. Então, 8 vezes 7, 56. Então, quantos casos indesejáveis que eu tenho? 10 mais 56, 66. Perfeito? Logo, a resposta final do exercício deve ser 286, que são os casos finais, os totais, né, desculpa, menos os indesejáveis, que são 66. Perfeito? Logo, a resposta vai ser 220, me parece. Né? Ok? Vou ver no livro se a resposta está certinho. Ah lá, 220 realmente, tá bom?
O exercício fez de uma outra forma, tá? Eu fiz dessa e depois, se você quiser comparar com a do livro, fique à vontade para você olhar, beleza? Fique com Deus, até mais.